Hora de falar do esporte, tá? Hora de falar do esporte. O time que atravessava, né, um período de baixa de rendimento e de pontuação entra no recorte da tabela em que o destino colocou no caminho do esporte os dois piores clubes do campeonato. O ABC, fora de casa, e Londrina, na Ilha do Retiro. Já comentamos bastante. Depois de 89 minutos sem chutar na barra, Diego Souza entrou, fez o gol salvador contra o ABC, e o reflexo do gol de Diego Souza, para além da classificação, deixou até o Sport como líder provisório por algumas 2 noites, e depois na terceira posição. Aquele gol de Diego Souza se refletiu hoje na Ilha do Retiro com sua capacidade máxima, tá? Mais de 26 mil torcedores no público oficial, registrado e divulgado pelo Sport. Uma ótima atmosfera de jogo, tá? Uma atmosfera de decisão, um clima de decisão. E um time que, se a gente olha de trás para frente, se a gente analisa o jogo na perspectiva do 4-0, está mais do que claro que o time cumpriu com sua obrigação. Eu até comentava, né? Muita gente veio falar comigo antes do jogo hoje. Deixo até aqui um abraço para Túlio, né, que foi um dos primeiros a falar comigo, disse que se formou, estudou com o irmão de Celso, Bruninho, né, fez medicina com ele, estava com a esposa, disse que a esposa veio com aquela história: não aguento mais ouvir a voz de vocês, né? Vocês, pô, a madrugada toda, o dia inteiro vindo. Eu disse: não, pô, eu vou mandar um abraço aqui. Então, até deixo o abraço aqui para Túlio. Mas, enfim, com quem eu estava conversando no início do jogo, e o meu próprio sentimento, que eu fui para a Ilha do Retiro, era um sentimento assim, onde eu, em momento algum, eu tinha receio do Sport não ganhar o jogo. Sabe? Eu não sou um cara dos mais confiantes assim de ir para jogo, não, mas eu não tinha nenhuma preocupação em relação à vitória do Sport contra o Londrina, porque, porra, com 27 mil pessoas, sem desfalques, assim, não tinha muitos roteiros em que o Sport poderia não vencer o Londrina. E eu comentei, para mim a obrigação é golear, porque o Sport tem disputado diretamente uma posição com o Guarani, e essa posição está sendo, em algumas rodadas, decidida no saldo de gols. Então o Sport, por exemplo, precisava de um placar mais elástico para, caso perca do Avaí e o Guarani ganhe em casa a próxima rodada, conseguir sustentar a segunda posição, conseguir defender a segunda posição. E aconteceu, então, né? Agora só 4 gols de saldo que isso, exatamente. Então, porque 3 o Sport ficaria na frente nos gols marcados. É claro que o Sport cumpriu todos os seus objetivos nesse jogo. Venceu e goleou. Convenceu, aí são outros 500. E aí eu volto para o meu próprio sentimento pré-jogo que eu disse aqui. Em nenhum momento, durante a semana, em nenhum momento, indo para o estádio, árbitro apitando a partida, eu via um desenho da partida em que o Londrina pudesse ameaçar o Sport. Porém, dentro de campo, o Londrina ameaçou o Sport. O roteiro do jogo foi pior do que qualquer roteiro que eu poderia imaginar. Eu realmente não acreditava que o Londrina teria o controle do jogo em alguns recortes. Que o Londrina teria a bola, trabalharia a bola, colocaria a bola na área do Sport, encontraria jogadores livres na pequena área, finalizaria com extremo perigo. Eu realmente não achava. Não foi bola ocasional, né, Fred? Que é não bom. Teve, exatamente, porque poderia levar não um gol ocasional. Bola ocasional. Né? Não Isso, foi um escanteio, não foi um balão de falta, não foi. Foi bola trabalhada na entrada da área que o jogador que foi hierarquicamente voltou a ser titular hoje, mais uma vez estava lá. Exatamente. Perfeito, Cauê. Então, assim, o Sport entrou
fez 15 minutos de pressão obrigatória, natural. E a verdade é que o Londrina foi gostando do jogo, ganhando terreno, controlando as ações. E quando a Ilha estava a 1 de virar a chave, porque 1 minuto antes do gol do Sport, Peglo foi sair com a bola, foi cortar uma bola na defesa, cortou para a lateral e as primeiras vaias vieram. Ou seja, a Ilha, quando a Ilha estava a mais um erro de virar totalmente a chave e você começar a ter mais vaia, mais inquietação, o ambiente já começava a ser de inquietação. Em um contra-ataque, tá? Em um contra-ataque, o Sport abre o placar. Ótimo que o Sport volte a fazer gol de contra-ataque, inclusive, tá? Não sou inimigo do contra-ataque, não. Eu até acho que o Sport fora de casa deveria usar muito mais o contra-ataque. Mas é óbvio que o contexto aí é o contra-ataque em casa contra o Londrina. Eu frisei isso no blog também. Exatamente. Eu disse assim, eu digo exatamente, o trecho ainda fala assim. Foi quando, curiosamente, no contra-ataque, porque assim, não é você matar o jogo no contra-ataque, você abriu o placar contra o vice-lanterna dentro de casa no contra-ataque. O ABC não fez isso, pô. O ABC não deu essa chance pro Sport. Exatamente. Não deu. E aí o Sport, né, ótimo contra-ataque, bem construído. Jorginho enxerga bem, escolhe bem, já que Love também pediu a bola, escolhe bem a bola ter ido para a bandeira, porque Love hoje é um jogador que não consegue ter a bola, dominar a bola. Partida horrorosa, mais uma vez. Labandeira faz tudo muito certo e o Sport sai na frente. O jogo não mudou, velho. O Londrina continuou melhor. Vocês talvez tenham um nome, eu estava no estádio, não sei. O Londrina trabalha uma bola e ela é cruzada na pequena área. O jogador cabeceia nas mãos de Denis. Sim. Ele erra o cabeceio, mas ele estava livre na pequena área. Sim. Teve um lance que me chamou a atenção. 44, 45 talvez ali do primeiro tempo. Lateral para o Sport, a Gandula joga a bola rápida para Filipinho. Filipinho dá uma conversada com ela como quem diz: calma, não precisa mandar a bola tão rápido não. 1-0 contra o Londrina, sabe? Vai para o intervalo. Henderson enxerga, obviamente. Obviamente não. Eu fiquei feliz por ter observado, viu? Exatamente. Perfeito, Cássio. Era óbvio, mas surpreendentemente ele enxerga muito. O tamanho porque ele dá chances. Geralmente ele dá chances de volta. O tamanho do erro que foi a escolha de Ronaldo no lugar de Felipe. Veja só, todo mundo sabe que nós não somos aqui os maiores fãs de Ronaldo. Mas o Ronaldo faz ali uma campanha nota 6, um ano nota 6. Só que Felipe entrou muito bem no time. Pô. Felipe dá elasticidade na marcação, sem perder a tranquilidade que o Ronaldo tem hoje de trabalhar a bola. O jogo era em casa, Fred. Pedia Felipe. Isso. Assim, não tem, veja. Não tem. Se fosse o jogo fora de casa, porque Felipe talvez não me dê um poder de marcação que talvez Ronaldo me dê. Felipe é um cara mais um segundo volante, Ronaldo mais primeiro. Veja, ele poderia inventar uma teoria aí para fora de casa. Mas dentro de casa, precisava desse passo vertical. Pelo menos ele recuou com 45 minutos e tirou Peglo também, que era... Errou tudo. Colocar Michel Lima é absurdo. Mas aí depois eu entro nisso. A crítica a Ronaldo, ela cabe, mas assim, para mim, a saída de pé, confesso que eu fiquei mais contente pelo treinador ter feito algo que ele não costuma fazer. Ele colocou um semi-profissional em campo, né? Um cara muito nocivo ao time. Veja só. Você pode até você bate muito nessa tecla, mesmo fazendo gol, não quer dizer que ele fez o gol, fez uma grande partida, mas Peglo enterrou todas as vezes, todas as bolas. Todas. Peglo e Wagner Love erraram 100% das bolas. Veja, Wagner Love teve um contra-ataque que ele matou com o Love, que foi assim, terrível. Que Love olhou assim pra ele, que foi. Tipo, aquele, me fudeu, velho. Era só dar bola, né? Só dar bola na frente, pô. Enfim, né? Enxerga. Mas o que é que acontece no segundo tempo? Quem é que volta melhor no segundo tempo?
O Londrina volta melhor no segundo tempo. Faz uma grande jogada. Denis faz um milagre. Depois dessa bola, o Londrina comete um erro grave. Labandeira faz 2-0. Acalmou o jogo, né? Acalmou nada. O Londrina seguiu melhor. Tá? Denis faz mais uma grande defesa. No escanteio, a defesa falha. O Londrina chega a diminuir o placar, né? O VAR anula, né, corretamente ali, marca impedimento. E o Sport segue fazendo uma partida horrorosa, partida ruim, até que sai o terceiro gol e outra falha da defesa do Londrina depois do escanteio, quando o Michel ele faz o gol. Então, veja só. 3-0. E aí sim, com 3-0, ok. Com aos 28 minutos, mais ou menos, ali, né? Foi aí que tranquiliza. 3-0, o jogo tranquilizou. E tem até a frase que eu abri no Twitter, né? Eu olhei para um lado, olhei para o outro e falei, veja só, o cenário que eu estou. A partida está 2-0 e eu estou com medo do Londrina. Quando estava 0-0, eu não estava com medo do Londrina. O jogo está 2-0 e eu não sinto segurança que o Sport vai ganhar essa partida. A segurança só veio com o terceiro gol. Tá? Então, para mim, é isso. Daqui a pouco a gente vai analisar individualmente, aí eu trago meus pontos positivos, mas no eixo do meu comentário valorizo demais os 3 pontos, valorizo demais os 4 gols, valorizo demais a sequência, você conseguir ganhar as duas, colher os pontos que a tabela lhe deu. Vou usar o termo que eu usei no raio-x da Série B da semana passada, que eu acho que um jogo contra a ABC e jogo contra o Londrina é mais do que conta de luz. Os pontos já são seus. Os pontos já são seus. Você plantou, é igual você ter uma fazenda, assim, né? Você planta, tem o dia da colheita. Os pontos já são automaticamente seus. O Sport foi lá e colheu esses pontos devidamente. Quer dizer, o do ABC indevidamente, porque 1-0, enfim. Mas, para mim, os problemas continuam muito, muito claros. E são poucas as soluções. Escalar Peglo é um problema. Tá? E não procurar a solução, porque, de fato, quem vai... Aí você está vendo aí, vai botar quem no lugar? Só consegue encontrar uma boa solução saindo da linha cartesiana de trabalho de Anderson. Essa linha é tão cartesiana que Michel é a primeira opção porque é o reserva que está há mais tempo no clube. Por isso que Michel é a primeira opção. E é o reserva que joga ali, Fred. Ele faz o óbvio. Quem é o cara que joga ali? É isso aqui, pronto. Então eu vou aqui. Se tivesse Kaique ainda, era Kaique que estava entrando. Eu até preferia. Entre Kaique e Michel, eu preferia Kaique. Fred. Tá? Então, assim, só para finalizar, Cássio, é isso. Então, esse é o desenho que eu vejo. Tá? Muitos problemas. Eu sou de uma linha em que os melhores têm que jogar. E eu acho que o Sport não trabalha numa linha em que os melhores jogam. Tá? No momento em que Felipe não começa a titular, no momento em que Alan Ruiz não joga e que Pega não joga, por exemplo. Tá? Eu acho que o Sport tem volantes que poderiam trazer um meio de campo diferente, jogar com 2 atacantes, trazer Alan Ruiz junto com o Jorginho. Eu acho que existem vários caminhos que o Sport não utiliza e, sinceramente, eu não tenho esperança que vá utilizar faltando 9 jogos. Sabe? Contra o Avaí vai ser Michel, não vai ser Pego e vai ser a mesma coisa. É isso, minha Beca. Alan Ruiz está suspenso no próximo jogo, né? Nem que quisesse. Bateu muito, apanhou e bateu com sua porra no jogo. Entrou muito nervoso o jogo. Exatamente. Brigou na primeira bola, os caras ficaram dando porrada nele. Exato. Bateu, apanhou, foi. Não, bateu e apanhou muito. Sobre a escala. Vou começar por Anderson. A escalação, colocou o Ronaldo, me surpreendeu muito ele ter substituído no intervalo. E foi duplo, né? Tipo, quando veio, Pega, eu disse, pô, não pode voltar. Mas quando ele tirou o Ronaldo também, eu disse, pô, saiu um pouco da linha de que ele costuma fazer. Outra coisa, que mesmo com 3, o que Fred falou do jogo perigoso, e mesmo na reta final, já com o placar mais dilatado, mas que ele fez algo que, por exemplo, faltou contra o Londrina. Fábio Matheus não entrou no lugar de Felipe ou não entrou no lugar de Fabinho. Fábio Matheus entrou no lugar de Labandeira.
volante no lugar de um meia. Ou seja, ali o jogo estava ali mais definido, muito mais do que aquele Londrina, mas ele estava enxergando que hoje que tinha alguns problemas e que precisava de algum jogador para fechar algo que ele estava enxergando. Por exemplo, isso ele não costuma fazer. É como o Fred sempre fala, até coloquei até no texto. É o quadrado no quadrado, bola na bola, triângulo no triângulo, né? O símbolozinho, o X, se fosse o que está faltando, né? do controle do videogame. Cada um no seu lugar. E teve essa substituição que foi um pouco fora do padrão. Ou seja, a substituição do intervalo fora do padrão dele, a entrada de Fábio Matheus, não pela entrada de Fábio Matheus, mas no lugar que ele entrou fora do padrão dele. E, para completar, para pedir a música, ele ainda falou na coletiva que não fez um grande jogo. Isso. Respondeu, não fizemos um grande jogo, porque Anderson quase sempre diz que o Sport fez um grande jogo. O vídeo de bastidores de Sport ABC, ele se mostra muito satisfeito ali pelo que o Sport fez lá em Natal. Entramos brigando desde a primeira bola, não sei o quê. Você pode até dizer, pô, mas aquilo é de bastidores, é uma coisa que foi pro ar, mas veja só, mas era o momento dos jogadores dentro do vestiário e é o que foi falado. Entrou na edição, tá lá, o vídeo da TV Sport Recife tá lá, o vídeo de bastidores do jogo da vitória sobre a ABC, e nessa fala ele praticamente assim, elogio que foi, para mim, foi uma atuação inacreditável do Sport ali. Então, o trabalho de Anderson em Natal há uma semana foi completamente diferente hoje, assim. Então, gostaria que hoje fosse um sinal de que houve uma reflexão. Houve, não sei se do próprio treinador, de comissão técnica, de todo mundo, mas que houve porque o trabalho do treinador do Sport hoje foi diferente do que ele vinha fazendo. E, sobretudo, que ele vinha fazendo durante o jejum de 5 jogos, e eu incluo até o 6º jogo, que mesmo ganhando do ABC, aquela atuação foi difícil de digerir, foi muito ruim, muito, muito ruim. Partindo para a partida, para o jogo do Sport, eu acho que o Sport teve dificuldade no primeiro tempo, fez o segundo tempo melhor, a partir dali, sobretudo quando faz 2-0, porque o Londrina teve 2 chances ali para empatar, e depois daquela pichotada ali, e Labandeira faz 2-0, muito cedo, 5 minutos do segundo tempo, e dali ficou muito mais, mesmo com um gol depois que fez 2-1. Agora, na hora que sai o replay, tem aquela coisa toda do VAR, demora. Quando eu vi o replay, acho que não tinha... Fred estava no estádio, mas assim, não sei se, Fred, se no estádio você ficou achando que tinha sido gol e tal, mas assim, pelo replay era muito claro que não... No estádio não tinha como saber, não. Assim, mas demorou até um pouco. O replay entregava mais. O replay entregou demais. No Clube 45, todo mundo já tinha dito que era impedimento, eu já tinha dado uma tranquilizada. Isso, o replay entregou bastante de que não havia sido gol, né? Mas o primeiro tempo do Sport ter sido... Você pegar um time tão limitado como este Londrina, não o Londrina, mas este Londrina, 9-5 de finalizações no primeiro tempo. Sendo que só uma do Sport levou perigo e 2 do Londrina levaram perigo. Assim, perigo de verdade, assim. Aí você vai para o segundo tempo. Em 4 minutos, o Londrina teve 2 chances. Tudo bem que foram 2 no mesmo lance, né? Uma que vai para o escanteio e depois a da cabeçada. Porque é preciso destacar que o gol está anulado, mas a cabeçada foi legal, tá? Aquela cabeçada que Denis defende. Então, na verdade, foram 3 defesas. Não. A outra já estava 2-0, que é depois Denis... Não, peraí. As 3 defesas aconteceram antes do gol de Labandeira, né? Chute. Não. O chute é antes. A única defesa antes do gol da Bandeira é a mais bonita de todas. É aquela que ele chute. Pronto. Que é o mais difícil de todos, né? Isso, que é mais difícil a outra, isso, perfeito. Aí tem o gol da Bandeira, depois tem o gol anulado, que é o da cabeçada. Primeiro é o chute, a defesa do lateral, que era o escanteio, e depois a cabeçada. Pronto, eu me confundi, mas meu ponto era justamente esse. Aquela cabeçada estava legal. Aquela defesa de Denis foi a Vera. Se entra ali é gol, não tinha nada. Só o rebote do cara que estava irregular. Ou seja, foram 3 boas defesas do goleiro. Assim, não dá, pô. Cássio, uma dúvida. Foi boa a defesa da cabeçada, porque eu vi muita gente... Eu achei. Sabino estava na frente, Sabino atrapalhou. Sabino estava mal posicionado. Eu acho que a reclamação é para onde foi a bola, né? Talvez. Mas foi muito assim... Foi uma cabeçada forte. Pô, é uma cabeçada forte. Alisson Cassiano ajudando pra caramba, falhando muito hoje. Gabriel conseguiu cabecear só com força
Então foi muito assim, o reflexo dele de tentar tirar. Tipo, eu tô tirando aqui, agora a turma pega o rebote, perfeito, meu amigo. Eu vejo dessa forma. Assim, o rebote, é óbvio que o rebote dele deixou. Também, tá? O rebote e foi pro lado, viu? E outra, não foi pro meio da área, foi pro lado. Agora tem o cara do Londrina lá. E mesmo que fosse para frente, a cabeçada, eu acho que foi um nível difícil ali de defesa. Assim, não é a cabeçada de Gordon, não é a defesa de Gordon Banks, não, mas é uma defesa assim, muito perto, forte e tal, com gente na frente que ele espalmou, e ele espalmou, como o Cauê falou, pro lado. Então, assim, ali é muito mais demérito. E no final das contas, ele espalmou certo, ele espalmou o único cara que estava em condição de marcar estava impedido. Então, enfim, não adiantava nada pro Londrina. Permitir que o Londrina, esse Londrina, tivesse essas 3 finalizações que a gente está debatendo aqui, que a gente está comentando aqui agora, já mostra que havia alguma coisa errada. O segundo tempo, ao contrário da falta de precisão lá em Natal, onde o Sport só acertou a barra uma vez, e foi o gol de Diego Souza aos 45 do segundo tempo, dessa vez foram 7 finalizações na barra, sendo 5 no segundo tempo. Pô, claro, estado lotado, jogando em casa, mas os 2 adversários eram acessíveis e mostra que não precisa de tanto para fazer isso. Eu terminei o post no blog falando assim que dá para tirar desse jogo. Primeiro, o primeiro tempo foi ruim, o Sport destrava. O Sport tem capacidade técnica para fazer o que fez hoje, não é fazer o 4-0, mas vencer sem ser no desespero, como foi o jogo do Natal, mais vezes. Essa vitória é uma vitória que dá para acontecer mais vezes na segunda divisão. Agora, o outro ponto é lembrar que acabou hoje a quantidade, o nível pré-sal de excesso de facilidade nessa segunda divisão. O Sport pegou de conta de luz, né? De conta de luz. As contas de luz foram pagas. Assim, as 2 contas de luz foram pagas. Vão ter outros adversários. Aliás, se o Sport está em segundo lugar, basicamente, muita gente aí seria times para você vencer, claro, sobretudo da segunda parte da tabela. Esses adversários ainda serão enfrentados nessa segunda divisão, mas com essa facilidade de hoje, não. Não tem. E aí não dá para não ter o time ainda para essa reta final. Faltam 9 jogos. E assim, tomara que Anderson. Assim, vai ser Ronaldo, vai ser sempre. O Ronaldo vai ser o titular até sair no segundo tempo. Precisa de quantas rodadas para. A hierarquia do trabalho necessita de quantas rodadas para que a saída do segundo tempo passe a ser o início já no banco de reservas. Não de Ronaldo e qualquer outro jogador, porque é uma linha de trabalho dele. O jogador está muito mal, mas como era titular há muito tempo, ele começa a sair um pouco cedo, a hierarquia. Roger Machado também é assim. E acaba acontecendo o que o Fred falou. Acaba acontecendo que os melhores não jogam. A partir de uma hierarquia que não faz com que seja o melhor time em campo. Faltando apenas 9 jogos, seria bom que o Sport teve várias mudanças ao longo desse ano. Primeiro, achasse o substituto de Juba, que não é Peglo. O que ele apresenta até agora não dá para ser. Nem mesmo a bola parada. Tipo, é um jogador no nível dos outros que estão ali, para baixo, inclusive. E a questão da cabeça de área. A questão da cabeça de área eu acho assim imprescindível, porque é perder 45 minutos todos os jogos, pô. Assim, quantas vezes o Sport já fez nessa segunda divisão de não ter os melhores em campo durante 45 minutos? Inclusive, esse reforço na cabeça de área, com mais peças ali, poderia ajudar muito e ser uma solução. Claro. Porque você poderia. Esses 3 volantes você poderia. Hoje, pode jogar contra o Avaí, pô. Exatamente, Cássio. Fazendo 3 volantes do que ter Peglo destruindo toda a jogada na ponta esquerda. Porque às vezes a gente se apega muito às palavras, né? Volante, a posição. Veja, Fabinho faz uma função que muitas vezes não é de volante ofensivamente. Então, Fabinho poderia ser o cara que na recomposição ajudaria a Rosales ali na direita, ou fechando o meio, se fosse necessário, e Labandeira jogar como jogou hoje, mais por dentro, fazendo o que Jorginho faz. E Jorginho fazer a função que Juba fazia, e Fábio Matheus dar aquela proteção ali atrás, porque Jorginho talvez não tenha a recomposição do que Juba tivesse. Jorginho não vai correr feito Peglo, corre inutilmente, porque só faz correr. Mas Fábio Matheus estaria ali, joga com o pé esquerdo, ajudaria na marcação e deixaria o Filipinho, a agressividade de Filipinho, fluir
Mas, porque hoje ele terminou que o Filipinho ficou mais atrás por conta de uma mudança de eixo de saída de jogo do Sport. Então você poderia dar um balanço defensivo até melhor com 3 volantes. Poderia arrumar uma solução que não se tem com o Peglo hoje, porque joga com 1 a menos com o Peglo, e poderia arrumar uma solução, inclusive, de fortalecer o poder de marcação do time, de roubada de bola, que o time é inútil na roubada de bola, tem muita dificuldade de roubar a bola, e melhorar a saída e melhorar a marcação alta do time lá em cima, com mais volantes no time, mas que são volantes que jogam, que sabem jogar, que assumem papel de distribuidor de bola, que assumem papel de dar passe vertical, que assumem papel de pisar na área. Então é melhor ter jogadores desse tipo do que ter um jogador inútil como o Peglo ali na esquerda. E você arrumaria soluções. Agora, para isso, você tem que abrir mão de certos esquemas, jogo de totó. E todo mundo na sua casinha. Esses 9 jogos, Cauê, assim, não tem tempo para ele pegar ritmo, pô. Assim, ele chegou com a temporada andando, teve a questão desculpa, não tem tempo para ele virar um jogador bom. O problema é esse. Assim, não tem tempo assim, o cara virar um jogador bom. É até uma pena para o próprio jogador, que ele chegou para ter que corresponder. Aí não chega nem perto disso, assim, e é uma titularidade que é simplesmente porque é um jogador da função de uma posição que ficou um vácuo. Tirando isso, não seria titular nunca, pô. Isso é. Porque tem que existir aquela posição, tem que existir aquele ponto esquerdo. Como é obrigado a existir aquele ponto esquerdo, alguém vai ter que jogar. Mesmo que seja um jogador que destoie tanto do restante. Isso. Foi até uma coisa que eu botei depois no Twitter, depois do copo cheio, né? Fui pro copo vazio. Se fosse, sinceramente, se fosse Paulinho ou Jean ali, já teriam voltado pro Sub-20. Já. Meu irmão, se Peglo fosse escrito com PE... sepultado para fora do banco de reserva. G-U-I-L-O-U. Meu amigo. Acento agudo no E. Já tinha saído. Veja, todas as vezes que Paulinho entrou, Paulinho nunca foi muito bem no Sport, concorda? Mas nunca foi muito mal desse jeito. Nunca foi muito mal. Mas nunca jogou no nível que Peglo joga. Isso. Ou se jogou, não teve a quantidade de oportunidades. De jogar um tempo inteiro desde o início. Não tem essa quantidade de oportunidades. Assim, é muito preocupante. É difícil porque não vai. Henderson possivelmente não vai mudar. Henderson possivelmente. Mudar Michel. Mesmo com mudar Michel. Uma semana para treinar. A gente não sabe se treina, Michel tem não uma sabe diferença se em relação testa, a Peglo, se testa. É difícil. Peglo erra tudo. E Michel é apagado. Assim, veja só. Tá entendendo? Veja só, ele fez o gol, apareceu ali, mas tirando isso, ele não aparece. Praticamente não participa tanto. Michel. Peglo aparece na foto. Na foto. Michel levou Henderson ao desespero em 2 bolas. Tá, na televisão teve uma bola que Edson que eu vi a hora de Edson entrar em campo. Foram 2 bolas assim que Henderson se revoltou com Michel. Uma que Michel vem trazendo a bola para direita. Primeiro, Filipinho passa, ele não toca, Filipinho ficou xingando ele. Ele traz a bola para a direita, erra. Aí a bola chega na bandeira, quando vai dar para ele passou. Já tinha lateral, já tinha ponta, ele ainda passou para a direita, leva um esporro. Depois, outra bola que ele é acionado, eu acho que ele tenta um passe para Lovren, para Diego Souza, e erra. Meu irmão, Enzo saiu da área técnica, reclamou, e logo depois até ele faz o gol naquele escanteio. Mas o gol dele não pode apagar, é um cara que não acrescenta. Não, velho. É que nem quando o Ronaldo faz gol de pênalti e a turma parece que apaga tudo. Porque Ronaldo é um excelente cobrador de pênalti. Esquece. Isso. Foi um excepcional chute dele, ótimo e tal, mas não é um cara para entrar ali. Não é. E o goleiro abriu o gol, né? E o goleiro, pelo amor de Deus, o goleiro do Londrina. Horroroso. Deu o segundo gol. Assim, claro que estava cara a cara, mas caiu antes. Ficou fácil para a bandeira fazer o gol. O segundo gol é foda. Cara a cara ali. O gol ele caiu antes, pô. É só ver o cara cair antes. No replay, você veja o replay depois.
Ele quase defendeu com os pés. Quase defendeu com os pés. Ele deu gol. Quase, veja o play. A bandeira, na CNTP não foi aquele gol. É só a imagem, né? É quase. Veja, no gol de Michel. Não foi o lance. Lá a bandeira tá vindo à frente dele. Ele cai para a direita e tenta defender com o pé. A bola passou no meio da barra. Mas é o que dá para fazer ali, pô. O cara, não é o que dá para fazer. É esperar a definição do atacante e não cair antes, não é pênalti, não. E outra coisa, no outra bola de La Bandeira... na conta do goleiro é foda mesmo. Não estou lutando na conta dele. Eu estou dizendo que ele é muito fraco. Não teve outra bola de La Bandeira que o goleiro consegue defender. Ele estava muito mal posicionado. Muito mal posicionado. Isso quer dizer, se a turma reclama de Renan, esse daí, meu amigo... É muito fraco. Se complicou na bola, que chegou na bola aérea. Não, ele bota para escanteio. Fraquíssimo. Enfim. Cauê, você já participou bastante, mas quer organizar suas visões. Logo depois de Cauê, eu vou ler superchats, que já chegaram alguns. Fred, foi muito aquela história do copo meio cheio, do copo meio vazio. Do meio cheio, é isso de, como já foi falado muito, das 2 vitórias que eram fundamentais, e de mais 2 jogos, e de chegar para mais 2 jogos que são decisivos para se o Sport conseguir chegar contra o Avaí e também pensar que o empate não é uma vitória, mas dependendo do contexto é importante. Mas ir para tentar esses 3 pontos e para chegar a 4 vitórias contra a Ponte Preta, se o Sport fizer essa janela de 4 vitórias, o Sport conduz muito bem para o acesso, porque o Sport vai acumular uma certa gordura, mesmo que mínima, para que o Sport possa negociar resultados mais à frente. Isso. Possa negociar jogos que talvez sejam mais complicados fora de casa e que ou até o empate vai dar. Em casa. Exatamente. Pode ser um jogo que o empate seja estratégico. Que dentro daquele contexto daquele dia, que talvez aquele pontinho seja importante. Então, é fundamental acumular essas 4 vitórias enquanto pode, para você ter entrar na reta final mesmo da competição sem desespero, olhando a tabela com estratégia. Então, isso foi fundamental. Ter mais uma semana de tranquilidade, sem ter aquela pressão que uma derrota em casa poderia trazer para Anderson. Ter mais uma semana de respiro, uma goleada, queira ou não, para o próprio time, é aquele ganho de confiança. Isso. Por mais que tenha jogado mal. Fazer o gol e jogar bem, né? Isso, exatamente. O Jorginho ter achado algumas coisas. Isso. De novo, é muito importante você resgatar Jorginho. La Bandeira voltar a acertar situações é muito importante. Os laterais começarem a dar mais força. E aí a gente vai para o ponto do copo meio cheio. Que aí, por exemplo, hoje Anderson fez uma mudança tática, que foi a mudança de eixo de saída de jogo, que ele sempre vinha com o lateral direito e os 2 zagueiros, e deixava o Filipinho, quando é o esquerdo, enfiado quase como um ponto esquerdo, e hoje ele inverteu, segurou o Filipinho e soltou mais Rosales. Eu imaginei ali até que fosse um pouco para querer ter aquele último passe de Rosales na bola aérea, né? E o Rosales, queira ou não, tem essa qualidade de entregar um passe mais refinado ali na frente. Mas perdeu demais Filipinho pro lado esquerdo. Você ele dá uma bola logo no começo do jogo para muito boa. Muito boa. E aí por isso, Fred, que eu volto àquela questão dos 3 volantes, que você tem no Fabinho, você reveza essa questão. Para mim tá na cara que o Sport deveria terminar essa Série B, pelo menos os jogos fora de casa, com os 3 volantes. Isso. Pô. Porque Fabinho te daria essa proteção, Anderson, essa inversão. É o único jeito de Ronaldo jogar, Anderson. Tu precisa botar Ronaldo para jogar. O único jeito. Se tivesse com Juba, é tirando o Peglo. Se tivesse com Juba, beleza, mantém a estrutura tática todinha. Bronca nenhuma. Joga uma partida melhores, outras ruins e tal. Mas assim, se não tem um cara que renda ali, porra. Você amputou. Hoje o lado esquerdo está amputado. Completamente amputado, porque você perdeu a agressividade de Filipinho. Totalmente. E com o Peglo, que é mais um ali, como a gente já comentou. Então você perdeu completamente um lado.
Peglo não é burro, eu até comentei isso. Não, ele não sabe é. o que é para fazer. Mas erra tudo, o que adianta? Mas é a execução. Então, exatamente, ele poderia, essa com o ritmo de jogo, sei lá, com alguns meses, com pré-temporada e tal, em algum momento dá certo. Mas ele chegou, e nesse momento, o Sport não tem como esperar ele dar certo. Assim. A bola que Cauê citou, que Wagner Love se revolta com ele enxergou o que era para fazer. Isso. Agora, deu um passe a 6 metros. Completamente equivocado. Completamente equivocado o passe. Aquela bola que ele fura tinha que ser daquele jeito mesmo. Não era para dominar, não. Era para pegar de primeira. É porque é difícil a execução. É difícil a execução. Mas era aquilo. Ele toma as decisões certas. Essa bola que eu reclamei, ele ficou cara a cara. A área livre era passar de um marcador. Ele não conseguiu passar. Mas é assim. Porque não é que ele não conseguiu marcar, é um drible ridículo. Assim. Não é um drible. O marcador botou o pé e tomou a bola. Pô. Mas segue, Cauê. Então, dentro desse copo meio vazio, desse recorte, aí você vê que não funcionou. Não funcionaram as duas laterais, por mais possibilidade, por mais esperança que aquele início de Rosales tenha dado ali, mas entra como se fosse até a execução do conjunto. Quando o conjunto não está bem, as coisas desandam. E aí você vê como frágil se tornou o sistema defensivo do Sport. Frágil. E aí pode ser com o Renzo na defesa, pode ser com o Sabino, com o próprio Thierry, como já aconteceu, com a zaga Thierry e Sabino. Dá muito vacilo. Lógico, o sistema defensivo não se resume aos dois zagueiros. Não se resume. Porque quando joga Ronaldo, o problema está lá. O carteiro, que é o cara que lança a bola, está sempre livre, porque Ronaldo não combate. O cara saiu de frente para o gol, logo no início da partida, ali no os primeiros 25 minutos da partida, o cara da ABC, porque simplesmente não marcaram a saída da bola, pô. E aí, a chance. Tá no mudo, Fred. Eu bati aqui no microfone. Teve uma bola hoje, Cauê, que foi para mim o retrato de Ronaldo. O retrato do que é Ronaldo. O Sport fez uma marcação sob pressão no goleiro. Sim. Wagner Love foi em cima do goleiro, o Jorginho. O goleiro saiu jogando mal. Ronaldo ficou. É isso. Não fez a marcação. Se o Ronaldo adianta a marcação com todo mundo, que o Ronaldo não tem a elasticidade que o Felipe tem, ele teria dominado a bola. Ele não domina. Aí o jogador recebe a bola do Londrina. Aí ele parte. O jogador se livra dele no primeiro passe e ele volta trotando. Exato. Mas é isso. Ele não antecipou quando era para antecipar. Sai quando a bola está em domínio do jogador do Londrina. O jogador, com um passe, deixa o Ronaldo para trás, ele volta. Ele matou a retomada de bola do Sport em um ataque perigoso que seria do Sport e deu uma desvantagem numérica lá na defesa do Sport, porque o cara passa com tranquilidade e tinha uma superioridade numérica. E convenhamos, as duas coisas são recorrentes, né? Convenhamos. E aí você vê o quanto sacrifica o sistema defensivo do Sport. O Londrina, que foi logo no início da tua fala, o Londrina chegou, não foi no Bumba Meu Boi. O Londrina não chegou de bola parada. O Londrina chegou tocando bola para um lado, tocando bola para o outro. E o sistema defensivo do Sport, que não se resume aos dois zagueiros, mas aos volantes, aos laterais, simplesmente observava tudo acontecer. Só que, para a sorte do Sport, o Sport enfrentava o Londrina, não enfrentava o Criciúma. Porque quando foi com o Criciúma foi lá e matou as suas jogadas. E foi 3-3. Hoje, se fosse 4-2, não seria estranho um placar desse. Se fosse 4-3, não seria estranho, porque o ABC produziu para isso. O Londrina produziu para isso. E hoje o Sport teve um goleiro que conseguiu fazer duas defesas que evitaram 2 gols, e nos outros lances aí foi incompetência total do Londrina. Isso. E aí é o próprio carimbo da incompetência do Londrina, é o próprio carimbo de onde está o Londrina na competição, um time virtual rebaixado. Então espanta muito, deixa muito preocupado quando você vê dentro da ilha um time do Sport tão exposto defensivamente. Muito preocupado. Eu saí muito tranquilo. Muito exposto.
A ausência de Thierry não atenua isso, não. A ausência de nada, não vinha melhora, mas não tanto. Não dá segurança. Claro que melhora. O que eu quis dizer assim, a fragilidade defensiva hoje não significa que se tivesse Thierry não teria acontecido isso, não, porque o problema não é a última linha, o problema é quando vai chegar. O estouro vem sendo na última linha. Isso, o estouro vem sendo em cima da última linha. O Cauê, eu saí muito tranquilo com a matemática pelos 53 pontos. Sim. Mas muito preocupado porque, assim, essa marcação não vence o Avaí. Essa marcação não vence o Atlético Goianiense em casa. Essa marcação não segura o Juventude em Caxias. Tá? Então, só eu estou citando 3 jogos. Preocupante, pô. Isso. Preocupante. Essa marcação precisa ser ajustada. Não dá para levar 3 gols do Criciúma, 2 gols do Ituano em 5 minutos, 3 gols do Guarani como se nada tivesse acontecido. Tá? Tem que ser um time com maior poder de marcação. Porque, veja só, o Sport, vice-líder com 53 pontos, com a força da Ilha do Retiro, se ele se tornar um time com boa capacidade de marcação, ele sobe. Exato. Só que não pode ser um time que leva 2, 3 de gols de novo assim. O Londrina teve muita chance de gol. É um absurdo. E do mesmo jeito que o Criciúma, Fred. Não. Aquela linha. Tá 0x0, quando tá 1x0, quando tá 2x0. Pô, não pode, velho. Os mesmos defeitos que ocorreram contra o Criciúma, da defesa em linha, e os caras lançarem a bola, porque ninguém marca a saída da bola, e chega. E a chance, lógico, dos atacantes ganharem na velocidade dos zagueiros é maior. Os caras têm maior velocidade. Os zagueiros correndo, como se diz, correndo de costas. A chance do cara chegar é na frente. Essa bola que tá descrevendo, cara, teve 2 ou 3 hoje. Sim, 2 e 3. Ou seja, algo errado. Os caras do Londrina limpam e batem a bola para o céu. Exato. No Criciúma era Éder. E aí contou com aquela saída errada também de Denis, pronto. Mas são erros que se repetiram. São erros que voltam. E aí, se foi Renzo na passada, com Chico, hoje não era Renzo com Chico. Hoje tinha Sabino. Hoje tinha Alisson Cassiano, que não é um menino. Pode não ser a qualidade, que eu discordo muito, que seja um bom zagueiro. Mas também não é um menino que estava ali jogando pela primeira vez na vida uma zaga toda improvisada. O cara tem que resolver. O cara foi contratado para ser o reserva de Thierry, então pronto. Então são defeitos que o Sport precisa corrigir, sobretudo para ser competitivo fora de casa. E quando você vê os gols, a maioria saiu de erros grosseiros do próprio Londrina. Saíram de contra-ataque, ou saíram de uma bola parada, de um escanteio de Alan Ruiz, lógico. Um escanteio muito bem batido, mérito total. Mas veja que não foram de situações, até o desenrolar das jogadas, como o primeiro gol, foi uma situação criada ali. Mas muitas vezes o início do jogo, da jogada, não foi criada de uma maneira pensada. Foi muitas vezes de um erro do próprio Londrina. E que hoje o Sport foi competente em aproveitar. E aí sim, o Sport foi muito competente em aproveitar as deficiências do Londrina. Mas o Sport cometeu tem muitas deficiências. E não pode, precisa corrigir. E Henderson precisa achar uma escalação que seja mais segura e que preencha essas lacunas. E são semanas de treino que dá para trabalhar isso, né? Semanas livres, não está no texto, não tá jogando. E não foi testado, Fred. O que mais me deixa assim é que não foi uma função testada. Essa dos 3 volantes. Entrou hoje. Mas muito pontualmente, talvez por ele ver que ali estava uma brecha, muito mais, talvez, por pensar defensivamente para um recorte do jogo do que pensando numa solução para time. Que eu acho que poderia ser uma solução para time. Como o próprio Alan Ruiz, que entrou numa posição, aquela vez com o Jorginho, foi muito pequeno o recorte, mas deslocado na ponta, como hoje. Por que Alan Ruiz estava fazendo a ponta direita em vez de estar fazendo o meio quando você tinha Fabinho para fazer aquilo ali? Então, até nisso, são pensamentos de Anderson, talvez muito cartesiano, daquela coisa tudo no seu quadradinho.
Cartesiano ao extremo, hierárquico ao extremo, enfim. Complicado demais. Rodrigo, chegou uma série de superchats ao longo do programa, já deveríamos ter lido alguns, mas vamos fazer aqui uma sequência agora de superchats. Washington Luiz. Valeu, Washington, pela força. Grande abraço. Resultado enganoso. Enfim, uma boa partida de goleiro. É isso, Washington. A gente acha que chegamos a ter, ao longo dessa Série B, 1 ou 2 jogos que Renan foi bem também, mas eu acho que essa partida de Denis foi a melhor de um goleiro. Não, eu foi acho a melhor participação do goleiro. Não, eu não acho que teve um jogo, assim, não me recordo de cabeça, para não ser injusto, mas acho que assim, teve alguns jogos onde Renan fez uma defesa importante para o jogo. Tá? Assim, mas assim, 3 defesas importantes eu não me recordo, não. Uma defesa importante de Renan. Vou trabalhar com 2 defesas importantes, tá? O chat foi bem contra a gente aí na leitura do gol anulado. Eu vou precisar rever. O chat, a gente não vai trabalhar. Não, sim, eu vou precisar rever. Certo. Não, porque eu digo, não foi só o chat. No WhatsApp, na hora, todo mundo reclamando. Acho não. Mas já foi trazido. Já foi dito, já foi comentado. Aí você assiste e você opina. Mas uma partida segura, né, Tom? Para além das defesas, todas as saídas do gol foram boas. A reposição com os pés, que ele deu o gol do Criciúma, foram boas. Ele foi seguro hoje. Tá? Boas saídas. Não é que seja um grande goleiro, não. Reforçando, não é que seja um grande goleiro. Foi visível que goleiro ele seguro, goleiro que tipo com mais força. Mas foi um goleiro que hoje teve uma atuação que salvou. Boa atuação. Salvou o time de tomar no mínimo 2 gols. Salvou. Foi uma peça determinante para a perda de 2 pontos contra o Criciúma. E hoje foi uma peça muito importante para que não tivesse, não é que para vencer o Londrina, mas para que não tivesse um risco real. Um aperreiozinho, um aperreio. Um aperreio real. Até veja só, se aquele gol sai 1-1 ali, era muito aperreio. Vamos para mais superchats. Torcedor palhaço, sempre presente aqui. Agora, acho que agora vai. Acho que agora vai. Últimos jogos de Ronaldo como atleta do esporte. Boa vitória. Faz muito tempo que esse menino não mostrava otimismo, viu? Acho que roubaram a conta aí. Oxi. Já vejo o Ronaldo na Série A. O Pirlo. Eu não vejo a menor possibilidade de deixar o esporte. Ele vai para a Série A, vai, reserva, mas deve ir para a Série A. Mas eu acho que esse ano ele perdeu a posição em definitivo hoje. Eu não acho que não é possível. Veja só, Anderson vai fazer o que. Só se Anderson fizer o que a gente está pedindo aqui, o terceiro volante. Eu iria com o Fábio. Com o Fábio total. Não tem nem conversa. Porque os 3 volantes, no caso, se eu falo, seria Fabinho, Fábio e Felipe. Não vai acontecer. Aí eu acho que é muito ousadia. A Ronaldo só 3 ou fora é foda. A Ronaldo vai dizer: peraí, meu amigo. Peraí, 3. Cadê a hierarquia? 3 não tá, não. Fim de fila? Porque Pedro não vai contar, né? Fim da fila? Não, Pedro começou muito bem. Assim, Pedro realmente. Ele começou muito bem, mas desapareceu, né? Enfim, eu acredito até que pode ter uma iluminação dos 3 volantes. Mas com o Ronaldo, né? O ideal não vai rolar, não. Vamos mais superchats. Aquiles Reis, valeu Aquiles. La Bandeira em noite de Didia. Ademais, né? Isso é referência, claro, ao uruguaio atacante que matou o Brasil em 1950. Ademais, todos os adversários exploram situações 2-1, 2 contra 1 no segundo poste do Leão. Às vezes dá gol, professor. Veja. São muitos problemas. A gente já falou deles aqui. Tivemos bolas fáceis aí que terminaram com cabeceios do Londrina. Quando o jogo estava 3-0, inclusive, teve mais um. Né? Alisson não vai, o cara cabeceia livre para fora. Mas é isso. Mais superchats, Rodrigão. Hélio Mota traz um dízimo. Tá? Visto e revisto que pregam não dá, e Fabrício deve ter cometido um crime. Qual seria a melhor solução? Ruiz titular? O Gringo tem qualidade. Eu gosto de Ruiz titular.
Mas é uma discussão que não cabe contra o Avaí. Assim, contra o Avaí não cabe, porque ele está suspenso. Mas era uma segunda possibilidade, Fred, ali. Por exemplo, diante de que eu estava colocando. Na ilha eu cogitaria. 4-4-2. 4, não precisa botar ele na ponta, não. 4-4-2. Fred, nessa mesma configuração que a gente pensou. Bota Fabinho, né? Bota Fabinho na direita, você puxa a Labandeira como o Labandeira jogou hoje. Labandeira jogou mais interno. E você bota Ruiz no meio, como se fosse o cara que faz aquela função de meio, ou puxa a Labandeira para a própria esquerda. Testa, veja. Pisando na linha quase, né? Isso. Mais aberto. E aí você pode puxar até Jorginho um pouco mais para a esquerda, fazendo a função que era de Juba, sem comprometer tanto. Agora precisa testar. E não pode ser Alan Ruiz caindo nas pontas. Não dá. Porque eu acho que aí compromete a atuação dele. Por mais que seja um cara... possa fazer faltas, como foi hoje, né? Isso. Sai um pouco da característica dele. E outro, é um cara que precisa de tempo de jogo. Em vários jogos ele vinha jogando, tipo, como até hoje, que 10, 15 minutos. É um cara que precisa, no mínimo, uns 30. É um cara que dita jogo. Então não dá para ele entrar no ritmo de jogo que está completamente diferente, porque ele não vai conseguir mudar aquilo ali. É isso, tá? E para mim a solução, só terminando de responder lá o Superchat, a solução são os 3 volantes que a gente já tinha falado antes. Tá? Pelo menos no jogo contra o Avaí, fora de casa. Mais um Superchat, Rodrigo. Guilherme Barbosa. Valeu, Guilherme. Lembrando que o Londrina deu 2 gols de presente na ruindade. A falta de intensidade do esporte continua evidente. Esse resultado não pode ser parâmetro. É exatamente isso, Guilherme. Esse é o tom que a gente traz aqui. A gente reconhece a importância do resultado, a estabilidade que pode trazer, a onda positiva que o esporte surfa, tá? Alguns leves ajustes que a gente viu, o contra-ataque melhor, os laterais um pouco melhores, tá? Essas inversões, uma saída de bola um pouco diferente. A tentativa de marcação alta, mas que para mim ainda está muito presa, porque Love está muito lento, Jorginho está muito lento, acaba deixando um buraco atrás, mas já vimos o time roubando mais as bolas. Porém, Guilherme, como você sabe, está citando o seu próprio texto, é o Londrina, velho. É o Londrina. Eu já falei algumas vezes. Eu acho o Londrina o pior time do campeonato. Eu acho o Londrina pior que o ABC. Eu já falei algumas, eu sempre disse isso. Eu acho o Londrina pior do que o ABC. Tanto que segunda-feira eu acho que dá para o ABC fazer tirar um pontinho lá do Novo Horizontino. E se fosse o ABC Londrina, perdeu muito ponto em Bacia das Almas. Muito ponto, ABC. Se fosse o Londrina, minha esperança era 0. Londrina fora de casa, 0. Agora o ABC não é de vai todo bom, assistir não. Novo Horizontino e ABC? Não sei se eu vou assistir, mas se eu não assistir... É na mesma hora de Avaí e Juventude. Não, se eu tiver... Veja só, eu assisto, se tiver os 2 rolando, eu assisto os 2. Eu trabalho com controle remoto lá e cá. Hoje foi CRB e Ceará, Vitória e Atlético Goianiense ontem. O controle remoto é aqui, ó. Lá e cá, lá e cá. Inclusive, foi até engraçado ontem. Quando eu liguei a televisão no segundo tempo. Quando eu liguei a televisão, botei 721, né, que é o PPV da Claro. E aí os caras do Criciúma abraçados, né? Comemorando o gol. E tava 0-0 no intervalo, né? Tava 0-0 ainda. Caralho, gol do Criciúma. Os caras comemorando o gol, aí torcida atrás. Assim, porra, meu irmão, deu gente pra cacete do Criciúma em Goiânia, pô. Aí seguiu o lance, eu disse, não, pô, isso aí é o Heriberto. Aí o 721 tava passando o giro da rodada passada. Contra o Mirassol. E só agora eu vi o que Muralha fez. Putz, que pariu. Pô, te falei no dia, pô. Te falei no dia. Mas eu não tinha visto, pô. Eu não tinha visto. Meu irmão, Meu Deus do céu, ajuda, meu Deus do céu. Assim. Aí depois eu vi que tava 0-0. Enterra muito jogo daquele jeito, pô. O Sport vai jogar contra o Mirassol ainda de novo, né? Lá em São Paulo. Quem sabe? Aí, meu irmão, aí vai ser Peter Check.
Mirassol que insiste em É um dos jogos ganháveis, né? É um dos jogos ganháveis. Mais ou menos, viu? Fez dependendo do momento. Ponte Preta, apesar, embora tenha tido um pênalti, meu Deus do céu, assim. O VAR olhou 5 minutos e ainda conseguiu encontrar uma mão ali e ainda marcar o pênalti. Mirassol é um vai não vem danado na briga. Não, veja só, o que vai depender muito desses jogos que estão mais para frente é como vai estar o time. O Mirassol. Isso, exatamente. O apetite de cada um deles. Hoje ele está insistindo em sobreviver. E está sobrevivendo, está aí, tem chance. Pequena, mas tem chance, está na confusão. Pegar o Mirassol sexta-feira seria ruim. Mas talvez lá, quando chegar o jogo, já tenha acontecido a desmobilização. Aí não dá para saber. E você não dá brecha também, Fred. O Ponte Preta deu brecha. O Sport não pode, por exemplo, chegar para o Mirassol e com 5 minutos de jogo, tem um escanteio e o Sport não gol. Aí você começa a dar brecha. Também, mas assim, é o esporte clássico. Do Sport. Né? É o enredo do Sport fora de casa. Então, aí você dá vida a um time a gostar da partida. Basicamente, o Sport, quando perde os jogos fora de casa, é assim. Eles podem até depois fazer com calma como foram as derrotas, mas quase todas foi ali o golzinho. Teve. Começo, né? Perder com gol depois. O próprio Londrina que vira é tomando um gol com 2, 3 minutos de jogo de escanteio. De cabeçada de escanteio. Aquela que todo mundo marca ninguém, né? Isso. É muita desatenção. Mais superchat, por favor. Hélio Mota. Mesmo que todos vejam Felipe titular, me surpreendeu a mudança do intervalo, ainda mais a coletiva onde Anderson falou que não fez um grande jogo. Hélio, a gente até comentou isso também. Surpreendeu, sim. Surpreendeu. Quando eu vi Felipe voltando no lugar de Ronaldo, me surpreendi a ponto de achar que talvez tivesse tido alguma limitação física, mas ele não falou nada disso no intervalo, porque não é o comum de Anderson fazer um ajuste. Peglo estava com a bolsa de gelo. Eu vi em algum momento algum dos gols, na comemoração ali atrás, Peglo com a bolsa de gelo. Não, Peglo levou uma pancada grande. Levou uma pancada grande ainda no fim do primeiro tempo. E levou amarelo também, né? Então ficou numa situação muito substituível. E sobre Anderson ter feito essa avaliação, que bom que fez, mas só mostra também o quanto o Anderson está indo para as coletivas trabalhar em prol dele mesmo. E nada contra isso. Tá? Se eu fosse treinador, eu faria a mesma coisa. Eu acho que, por isso que eu já falei, coletiva, a gente presta atenção em coletiva, mas a gente tem sempre que descontar da coletiva o interesse. O que é que o treinador está querendo passar? Quando o time joga mal e tem um resultado ruim, ou ganha na Bacia das Almas, como quando foi contra o ABC, Anderson, ele vai defender o trabalho dele de alguma forma. Tá? Então ele fez aquela crítica à imprensa, né? Fez outras questões, né? Não reconheceu que o time jogou mal, não reconheceu que a sequência ruim reflete problemas de condução dele ao longo da temporada. Mas quando vence com 4-0, aí ele vai lá e ganha lastro. Porque ele vai dizer, tá vendo que eu tenho um olhar crítico? Ganhou de 4-0, eu estou aqui trazendo críticas ao time. Se fosse 0-0, ele ia dizer que foi a bola que fez a curva, a falha individual. Tá? Então, assim, o 4-0, ele conseguiu pegar o 4-0 e dizer assim, ó, tá vendo como eu tenho um senso crítico? Ganhamos de 4-0, mas hoje não fomos bem. Tá? Enfim, eu espero que seja sincero. Tá? Eu espero que ele trabalhe para procurar soluções. Eu sempre disse isso, veja só. Eu acho que o trabalho de Anderson no esporte começou muito bem e hoje é muito ruim. Muito ruim. Não é nem ruim, eu acho muito ruim. Mas acho que a melhor forma de terminar o ano e de subir é com ele. Porque até o ponto que chegaria para trocá-lo é porque a merda já teria, assim, cobrido de forma quase que irreversível. Seria uma linha de desespero. Até pelo perfil da direção do esporte, que não é de demitir, não é de trocar treinador, é muito abraçado a isso. Mas, assim, o caminho mais fácil é com o Anderson. Só que Anderson precisa se ajudar. Hoje ele se ajudou? Se ajudou. Tirou os 2 piores do primeiro tempo. Quer dizer, o pior era Love, foi pior que o Ronaldo. Mas tirou 2 problemas do primeiro tempo. Sabe? Colocou o Fábio no segundo tempo. Deu coisas que ele precisa
quebrar mais essa lógica de hierarquia. Só faltam 9 rodadas. Tá? Enfim, é isso. Superchat, se ainda tiver. Guilherme Barbosa, mais uma vez. Peglo não pode ser titular desse time nunca. Com Alan Ruiz, Fabrício Daniel, Edinho, Felipe, Filipinho. Quando ele fala Filipinho aí é porque ele está sugerindo que entre um novo lateral esquerdo. Qualquer coisa. Essa teimosia de Anderson pode custar caro. Já comentamos muito sobre isso, Guilherme. É exatamente isso. E eu acho, sim, que ainda pode custar caro ao Sport esses erros. Tá? Eu não sou da linha, eu vi algumas pessoas no chat aqui. Com mais 4 vitórias em casa já garante o acesso. E aí é lutar pelo título. Eu não sei se o Sport ganha 4 jogos em casa. Não sei realmente se ganha. Tá? E tenho muitas preocupações ainda. Claro que eu entendo que se terminar essa rodada com 5 pontos de vantagem, há um passo dado. E o Juventude ganhar, anula um pouco o lucro dessa rodada, sabe? Anula um pouco. 3 pontos é ali no limite para um jogo fora de casa, com muita chance de ter que voltar contra a Ponte Preta aqui com a corda no pescoço de novo. Tá? Então, vamos aí. Eu ainda acho que tem muita margem para o pior acontecer. Mas não apostaria nisso. Acredito que o Sport sobe desde o começo. Mas até porque só dizer que se o Juventude vence, aí o Sport vai fora de casa, o Juventude e Londrina. Então, assim, se ele vence, a chance de engatar logo 6 pontos de uma vez só. A sorte é que seria Guarani e Novo Horizontino, né? Porque tem muito confronto direto. Então vai acontecer isso. Essa largar muito na frente é difícil por conta disso. Por isso que eu até falei, é uma gordurinha mínima, mas é suficiente para você ter uma certa paz de estratégia. Por isso que é importante tentar vencer Avaí e vencer Ponte. Eu troquei o jogo, é o Criciúma. Ótimo, inclusive. Olha só, próxima rodada tem Londrina e Criciúma e Guarani e Novo Horizontino. É perfeito. É ótimo. Depois dá outro jogo de Juventude de casa. Pulei esse mesmo. Pedro Henrique perfeito, Costa. Mas é para ser perfeita. Tem que fazer alguma coisa lá. Tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer o estrago, né? Nem que seja um ponto. No pior dos cenários, para tirar... No pior dos cenários de condução de roteiro, Fred. Para tirar tem que os 3 pontos. Se for deu azar, alguém perdeu um jogador por expulsão, por infelicidade. Não, se for um ponto, na verdade, já veja só, se for um ponto, já seria G4, porque já não seria mais ultrapassado pelo Guarani, por exemplo. Não, G4 mas é você enfrentar alguém que está brigando por rebaixamento. De perder o G4, tô falando. A gente está falando considerando o cenário onde o Juventude ganhou o jogo, tá? Do Avaí. Porque se ele perde o jogo, Sport e Avaí é bônus, já vira bônus. Mas mesmo assim, o Sport não teria como perder 2 posições, não, na próxima rodada. Então, por causa da rodada, eu estou nesse ponto. Mas o Sport tem que aproveitar essas janelas contra times ainda, que foi o que o Vitória foi lá e fez com o Ituano. O Ituano é um time que está no meio ali do bolo, talvez não vai para canto nenhum. O Vitória foi lá, por mais que não tenha jogado tão bem, mas foi eficaz. Foi eficaz, mas a farrapada todo mundo dá. Por exemplo, o Vitória perdeu desse Londrina, pô. E já perdeu desse Londrina desse jeito. Mas, veja, mas tem momentos e momentos. Londrina diferente. Claro que tem. Estou dizendo assim, que não era um Londrina diferente, era esse Londrina. O Atlético perdeu para o Botafogo na rodada passada. Perdeu que não estava fazendo nada, que eu já fui 0-0 com o Tombense. Então, assim, é tentar não ser o tropeço da vez, Cauê. Assim, isso. Exato. Você não pode dar possibilidade para que isso aconteça. Você tem que minimizar os danos, minimizar as chances. Pode acontecer de no início do jogo você, mais uma vez, dá um vacilo, tomar um gol de escanteio e ali meio que desmonta toda a sua estratégia de jogo. E aí lá vai você correr atrás, tentar furar o sistema defensivo do Avaí, jogando em casa, trancado, um pouco do Sport aconteceu com o ABC. Mas o normal é você tentar sobreviver defensivamente e, no mínimo, fazer um gol. Esse é aquele jogo de pode jogar feio, mas traga a vitória. Cauê, sabe o que é que sustenta? Só que essa sabe o que é que sustenta essa argumentação? O que é que sustenta a nossa ideia de 3 volantes?
Quem precisa mais desses pontos? O Avaí está no desespero, ele precisa ganhar de todo jeito. O jogo é em casa. Quem precisa realmente desses pontos é o Avaí. O Avaí, se não me engano, perdeu, tá precisando, tá desesperado. Joga segunda, né, contra o Juventude. Joga com o Juventude, mas vem de derrota. Tem o risco desse jogo com o Juventude. Veja só. A pressão é toda deles. E se eles ganharem de Juventude e quiserem um empate, nem viaja. Assinam o empate e vamos embora e poupa o time. Porque se eles ganharem de Juventude e eles acharem que o Sport é muito forte e der 30 minutinhos 0-0, eles começarem a aceitar o banho-maria, vai de banho-maria até o fim. Né? Então, assim, vamos ver o caminho. Tá? Vamos primeiro ver segunda-feira como é que termina a rodada. A gente tem raio-x, tá? Na noite de segunda-feira. O Avaí simplesmente tem 9 jogadores pendurados. 9, tu tinha falado isso. 9 jogadores pendurados. Fora os que podem ter ficado pendurados, né? Isso, ele entrou com 10 pendurados contra o Vitória. E só um tomou. Acho que só foi um que tomou. É isso, tá? A Legia tá chegando aqui. Tem mais superchat? Tem sim, que eu lembro. Pedro Henrique Costa, valeu, Pedrão. As melhores notícias hoje é que temos goleiro. Um pouquinho cedo para essa afirmação, não tenho ainda. Foi uma boa partida do goleiro, mas. Temos goleiro em alguns momentos. Temos goleiro capaz de fazer algumas defesas, mas também ainda capaz de errar. Tá? Labandeira e Jorginho voltaram a jogar bem. Achei que Labandeira jogou bem, Jorginho achei que jogou apenas médio. A dobradinha voltou a funcionar, ok, mas Love e Peglo não dá. De fato, Love e Peglo foram atuações assim assustadoras. Love, assim, assustador. Perdeu todas as bolas. Todas. Não ganhou nenhuma. Não dominou nenhuma. Não fez absolutamente nada. E foi salvo pelo 3-0 na substituição. Assim. A torcida conseguiu dar um incentivo moral nele muito grande. E detalhe, pela forma com que ele respondeu, eu acho que ele entendeu o recado da torcida e retribuiu. Porque ele jogou nada. Assim. Foi absurda a atuação. Mas sabe que não tá jogando, né, Fred? Sabe, o cara não é... Veja, tem crédito? Tem. Merece chance? Merece. Mas não pode ser eterna essa chance, tá? Deu os pontos da vitória contra o Londrina no turno. Mas eu acho que tem 10 jogos que faz gol, 10 não foi nenhum gol no retorno ainda. E não fazer gol não é problema. Sim, joga bem, mas assim... Isso. Tá jogando absolutamente nada. Nada. Pelo contrário, ele entrou na fase do atrapalhar. E aí, Fabrício Daniel não joga nunca, mas Fabrício Daniel contra o Ceará foi bem. E nunca mais jogou. Na função dele. Hoje ele nem tocou. Fred, inclusive, hoje eu acho que ele nem tocou na bola. Assim, tô sendo radical. Mas tô dizendo, tu disseste que ele começou a fazer atrapalhar. Ele tava pegando tanta bola que ele atrapalhava. Hoje eu acho que ele até pegou muito pouco na bola e você nem percebeu. Ele não tá conseguindo ganhar o domínio mais. Ele não tá conseguindo ganhar. Não dá um passe. Se antecipar para pegar na bola. Ele não tá conseguindo se antecipar para pegar a bola. Para jogar. Tá fora, excluído do jogo. Não tá jogando, não tá perfeito. Ele tá excluído do jogo. Tá em outra rotação, tá em outro momento. Muito difícil. E não vai sair. Spoiler, não vai sair. Fabrício Daniel não vai jogar. Até porque quem entra é Diego Souza. A vida de Diego Souza acabou o Fabrício. Se o Fabrício não jogou antes, o Sport sem centroavante, quebrado na laje sem centroavante, e não entrava. A melhor partida de Fabrício talvez tenha sido aquele jogou na vaga de Love contra o Ceará e nunca mais ele entrou. Pois é. Vamos lá. Leonardo, Tony Kroos vai levá-lo para fora do Paris, né? Dizendo que Tony Kroos pode tirar Ronaldo que vem, meu Deus do céu. A Arábia Saudita podia, né? Maílson dizer lá, rapaz, tem um volante. O DVD, pô. O DVD com aquele gol. De pênalti melhor que Cristiano Ronaldo. Chuta de fora. Grande visão de jogo. Ídolo lá. Quase 300 jogos pelo time. A falinha de Tony Kroos. A falinha de Tony Kroos para vender o peixe. Exatamente. Leonardo aqui, meu amigo, deu aleatório agora da porra, viu? Qual o palpite da final da Libertadores e o campeão? Final. Flui Palmeiras. Flui Palmeiras. Campeão Palmeiras. Campeão Fluminense.
Cauê? Torcerei pelo Fluminense. Eu também torcerei pelo Fluminense. Também torcerei. Mas acho que vai dar Palmeiras, é isso que quer dizer. E é no Maracanã, né? O jogo. Olha só, eu vou torcer pelo Fluminense muito, muito. Não tenho nada contra o Fluminense, não é um time que eu me chatei. Muito, eu vou torcer por ninguém, pô. Enfim, o Fred que eu conheço era para ser Boca nessa semifinal. Eu sou Boca. Eu sou qualquer um que vê só. Eu sou... Então, o Fred que eu conheço era Boca, era para ser Boca nessa Boca Júnior. Eu sou Boca, eu sou qualquer um, cara. Vê só, se na mesma hora tiver um Ituanozinho Criciúma ali para tirar ponto do Criciúma, eu vou estar vendo Ituano Criciúma. Não, eu tô profissional demais nessa reta final. Tô assistindo E é isso. Palmeiras assiste o joguinho da Série A de baixo também. Vamos lá. E só para deixar registrado, se o Internacional for para a final, se for Palmeiras e Internacional, eu sou Internacional. Tem mais superchats ou chegamos ao fim dessa série de superchats? Imagino que tenhamos chegado ao fim. E aí a gente vai para os melhores e piores em campo, tá? E já temos muitos spoilers. E aí, para não voltarmos aos pontos, eu já vou trazer tudo que a gente já deixou claro aqui. Os melhores em campo foram Labandeira. Imagino que seja voto de todos. Denis, imagino que seja voto de todos. Para mim, primeira e segunda posição, inclusive. Não sei se para vocês... Para mim também. Eu não coloquei como colocação, não. No blog não está como colocação, mas diria Labandeira o melhor. Dente, e para mim, Fred foi uma atuação regular, mas para mim, em terceiro lugar foi Jorginho mesmo. Eu perguntar quem é o terceiro para cada um aí. Para Cauê. Para mim, Jorginho. Não tem nenhum que tenha, assim, sido realmente aquele pódio... terceiro lugar abaixo. Aquele... Porque tem que dar medalha. Abaixo. Porque tem que dar medalha. Tendo luta de terceiro. Aquela luta de... Faz uma luta aí de terceiro aí para ver se... Primeiro, segundo aqui, o terceiro aqui. Eu ficaria com o Jorginho como terceiro. Mas pelo poder de decisão. Pelo poder de decisão. Foi o cara que, queira ou não, apesar de ter perdido o gol logo, aquele gol logo do início, mas se posicionou bem para estar ali. Sim. Fez toda a tabelinha com o Facundo para que saísse o gol. E no segundo tempo, eu acho que também tem um dos gols que sai a partir de... Ou uma jogada muito importante sai a partir dos pés dele. Eu ficaria com os três. Mas acho que Felipe fez um bom jogo também. Mas, como o Cauê falou, ele acabou sendo mais sacrificado e acabou sendo mais apagado na etapa final. E também já tivemos aqui, eu acho que 3 jogadores já foram bastante citados. Entre os piores, não sei se todo mundo confirma. Para mim, em ordem, Peglo, Love pior. E Ronaldo. Love, segundo lugar, eu acho que a distância do terceiro para o segundo está a mesma coisa aí do que dos melhores. Eu acho assim, que o Ronaldo não está... É injusto dizer que o Ronaldo foi tão mal quanto o Peglo e Love. Não foi. É outro patamar. Se fosse para ser bem justo, a lista seria 2 melhores e 2 piores. Não teria um terceiro lugar, não. Porque os terceiros lugares das 2 listas estão muito, muito distantes do... Mas os dois, tanto o terceiro fica com a nota positiva e o outro fica com a nota negativa. O meu terceiro era pódio de... O meu terceiro era tipo pódio de judô. Ronaldo com a Adson Cassiano. 2 terceiros, né? 2 bronzes. 2 bronzes. Eu vou trazer um tema. Eu vi aqui muita gente no chat criticando o Rosales. Eu não achei que o Rosales fez uma partida ruim, não. Também não. Assim, não fez nada. Fred assistiu no estádio e eu vi na televisão. De vez em quando são percepções diferentes, né? Mas mesmo nesse cenário, eu achei que não foi uma grande partida, mas foi não. Achei que foi um bom começo. Nota 5, veja. Nota 5. Nota 5. Nota 5. Gostei dele, acho que deu segurança, passou. Sim. Entre 4,5 e 5,5 ainda dava 5,5. Acho que para mim ele foi positivo. Jamais eu colocaria Everton no lugar dele contra o Avaí. O Eduardo foi muito bem na última partida que jogou, mas... É outra segurança, é outra postura também como lateral. Perfeito. Tá? Então é isso.
Dessa forma, a gente fecha aqui, né, o análise do jogo do Sport.